Você sabe que o conhecimento, ele é a única barreira do teu crescimento. É a única barreira da tua prosperidade. Prosperidade que eu digo não é só ter dinheiro, não. Isso é apenas uma pequena parte da prosperidade. Mas você ter tudo que você precisa para cumprir o teu destino aqui na Terra. Às vezes você tem até o dinheiro para pagar as contas, o que você não tem é amigos verdadeiros para tornar a caminhada mais leve. Às vezes você tem amigo, mas não tem dinheiro para pagar a conta. Às vezes você tem amigo e dinheiro, mas não tem saúde para continuar. Às vezes você tem saúde, mas a família está desestruturando. A vida ela é complicada porque tudo precisa estar dando certo ao mesmo tempo para você se sentir feliz. Porque, por exemplo, quantas pessoas conquistaram o que mais queriam, por exemplo, meu sonho é casar. E quando casou, começou outros tipos de problemas, que aquele sonho que era casar deixou de ser um sonho e virou um peso. Isso vale também para os negócios. Você fala, se um dia que eu for empresário, eu vou poder ser mais feliz, porque eu vou ter liberdade de tempo, vou poder ter liberdade financeira. E, na verdade, quando você se torna empresário, é tanta responsabilidade, é tanta conta para pagar. O funcionário dorme tranquilo, porque no dia 5, no dia 1, o salário dele cai. Quem não dorme é você que está pensando, como é que eu vou levantar esse dinheiro para pagar toda a folha de pagamento? Então, a gente deseja muita coisa na vida sem ter a mínima ideia de como isso vai acontecer. A gente só deseja, a gente só quer. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer. E as maiores armadilhas do nosso caminho, somos nós que colocamos. Surpreenda-se. As maiores armadilhas do meu caminho para chegar até aqui, fui eu que coloquei. Teve muito inimigo que apareceu? Teve. Teve muito ataque espiritual? Teve. Mas as maiores, fui eu que coloquei. Eu mesmo. A gente mesmo se atrapalha. A gente mesmo cria nossos problemas. Você parar para pensar assim, dos 5 problemas que você tem na vida hoje, 3 você criou sozinho. Ninguém foi lá e estourou teu cartão de crédito. Você foi lá e gastou porque quis. Ninguém foi lá e ofendeu teu marido ou tua esposa. Você foi lá e na briga falou o que queria e o que não queria e ofendeu. A maioria dos problemas que a gente está lidando, financeiro, emocional, sentimental, familiar, de saúde. Existem muitos problemas, a gente está lutando contra um câncer lá com a minha sogra. E eu lembro que eu conversei com o médico, né? Ela já está na 3ª tentativa de operação, de químio e tal. Eu falei, isso foi provocado por alguma coisa? O médico falou, existem doenças que não são provocadas, elas acontecem. Mas 81% das doenças do ser humano são provocadas. 19 acontecem. Diabetes. Minha mãe, que nós perdemos ano passado, minha mãe tinha diabetes. É provocada ou acontece? Na maioria das vezes é provocada. Existe uma diabetes que acontece. Mas a maioria das vezes é provocada. Excesso de açúcar, excesso de farinha branca e tudo. Pá. A maioria, ou seja, a maioria dos seus problemas você provocou. Agora, talvez você não saiba por onde entra a maioria dos seus problemas. Como você provoca esses problemas? Você provoca com o que exatamente? Hoje eu quero abrir sua mente para algo que mudou minha vida. Nessa manhã, eu quero que você saia daqui com um conhecimento, que o conhecimento liberta, o conhecimento prospera, o conhecimento te tira dos limites, te coloca em fronteiras que você nunca imaginou cruzar. E para isso eu gostaria que você me acompanhasse Provérbios, se puder, capítulo 18, versículo 20, se você tem como acompanhar. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Eu vou te dar o porquê, da onde vêm as armadilhas que você coloca no seu caminho. Diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre... A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que
gostam de usá-la, comerão do seu fruto. A Bíblia mente? A Bíblia pode mentir? A Bíblia pode brincar com a gente? Não. Sabe o que é sabedoria milenar? Isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás e até hoje está dando certo. Sabe o que a sabedoria milenar está nos dizendo? Que na sua boca está o poder da vida e da morte. Ou seja, biblicamente falando, a maioria das armadilhas que nós colocamos no nosso próprio caminho vem daquilo que falamos. Ontem à noite, eu cheguei de viagem ontem e aí fui colocar as crianças para dormir, cheguei à noite, cansado e tal. E a gente veio me contar uns problemas da escola das crianças, que ele tem que resolver, não sei o quê. Aí a conversa começou a ficar mais calorosa. Quem é casado entende, você começa, mas não é assim, não, é assim sim. Não, mas tem que ser do meu jeito. Não, calma aí, vamos ver assim. Então muda de escola. Não, mas quando a conversa começou a ficar mais calorosa, me deu vontade de falar uma coisa e eu pensei em falar. Sabe aquela coisa que você fala que é dura, mas vai acabar a conversa? Quando a palavra veio na minha mente, o Espírito Santo falou assim, vai falar isso? Porque por mais que isso não seja ofensivo para ela, você sabe que está declarando no mundo espiritual. E aí eu dominei meu espírito, porque a Bíblia diz que é melhor o homem que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. É melhor o homem que domina as suas emoções do que o guerreiro fortão que faz e acontece. E aí eu segurei, meditei, Senhor, segura, e não falei. Por quê? Porque tudo que você fala vira a favor ou contra você no mundo espiritual. Para pensar quantas besteiras você já falou sobre você mesmo. Para pensar quantas palavras de maldição você jogou contra você mesmo. Contra seu próprio negócio, contra seu casamento. Esse homem não presta. Essa mulher é isso. Meu filho aquilo. Esse emprego é uma droga, mas é um emprego que está pagando suas contas. Mas no mundo espiritual, entra a informação, você joga, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nisso que você está falando. Quando a neurociência, por exemplo, vem falar de atitudes positivas, aí vem a ciência dizer que se você tiver uma mente positiva, atitudes positivas, a sua vida começa a ser melhor. Mas não é a neurociência que diz isso, a Bíblia está falando há 3.000 anos atrás, que o poder da vida e da morte está no que você fala. Se você começar a falar coisas boas, se você começar só a declarar, profetizar, direcionar, abençoar, a sua vida vai começar a ser isso. Eu não sei quem de vocês aqui já assistiu, eu não lembro o nome do filme exatamente, das irmãs Williams, de tênis. Lembra da Serena Williams e da Venus Williams? Tem um filme do pai dela. Interessantíssimo. Eu fui assistir a final do basquete nos Estados Unidos, da NBA, e jogou Miami Heat e Boston Celtics. E aí a gente ficou numa área onde ficou muitos artistas, e na minha frente estava a Venus Williams. Aí anunciaram, está aqui conosco a campeã de tênis, Venus Williams. E a Janine falou assim, você já assistiu o filme? Eu falei, não, temos que assistir. Aí fomos assistir um filme. O filme é o seguinte, numa época em que os negros nos Estados Unidos não tinham muitas oportunidades, tinha acabado de passar a segregação, né? Os negros ainda viviam bem separados dos brancos. Até hoje nos Estados Unidos tem bairros de negros e brancos, até hoje, né? Mas naquela época era muito mais visível a separação. Então, o pai das meninas, eram várias meninas, se não me engano, eram 5 filhas, mulheres. Ele escolheu 2 delas, quando eram bem pequenininhas, chamou e falou o seguinte: vocês serão campeãs. A única coisa que eu sei fazer
é jogar tênis. Ele trabalhava de madrugada, tipo numa loja de conveniência para ganhar um salário mínimo. Mas como no colégio ele tinha feito tênis como esporte, que lá nos Estados Unidos você faz sempre um esporte no colégio, ele sabia jogar tênis. Então ele passava as manhãs ensinando as meninas. E à noite trabalhava por aquele salário. E todo dia ele botava a mão na cabeça dela e falava: você vai ser a campeã de Wimbledon, que é o campeonato mais importante. Você vai ser uma campeã mundial. Mas ele não só declarava, ele também treinava. Anota isso aqui que isso vai mudar a sua vida. Aprenda a declarar e a treinar em cima do que você declarou. Isso aqui muda a vida do ser humano. Aprenda a declarar e treinar em cima do que você declarou. Então, se você declarar assim, eu vou ser próspero na terra. Se fosse assim, todo mundo vai falar: vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Aí vira só pensamento positivo. Se você declara e treina para isso, você muda a sua vida. Eu vou ter uma família feliz, meu casamento será blindado. Você declara e treina, seu casamento vai ser inconfundível, imbatível. E foi isso que aconteceu com aquele pai. Ele botava a mão sobre elas e declarava: você vai ser campeão, e de dia treinava. De dia treinava. À noite declarava, profetizava, e de dia treinava. Falava: vocês vão ser isso. E as outras irmãs: eu também quero jogar. Ele falou: não consigo. Eu só consigo treinar 2. Eu não consigo treinar 5. Então eu vou pegar as 2 mais velhas aqui e vou treinar. E deu destino diferente para as outras. Você pode ser uma economista. E ele falava muito isso: olha, nós somos negros, a gente não tem muita oportunidade aqui. Se nós falharmos, nós vamos ser como qualquer um que está lá fora, lá drogado, se prostituindo. E quando ele falou isso, me caiu uma ficha. Só desiste quem já tem o que comer. Só desiste quem tem outra opção. Quem não tem o que comer, quem não tem opção, não desiste não. Fica lutando até conseguir. Esse negócio, vou desistir, a pessoa que fala: vou desistir de tudo, é que ela tem um jeitinho para ir para alguma coisa. Porque às vezes que eu não tinha o que comer em casa, eu ia para a rua e só voltava quando eu conseguia alguma coisa. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu já era casado. Eu lembro de um dia especificamente, em que a gente não tinha nada em casa assim, e eu falei: Janine, eu vou para o centro do Rio de Janeiro. Era de manhã, eu morava no Rio, morava no subúrbio. Eu lembro de andar até a casa do meu pai, que era uns 3 quilômetros da minha casa. Eu fui andando, pedi R$2,40. Eu lembro que era a passagem de um ônibus que me levava para o centro do Rio de Janeiro. E eu passava nas lojas e falava assim: quanto é que vocês pagam para panfletar? O cara falou: mas você vai panfletar mesmo? Você vai? Eu falei: vou. E eu ia de roupa social, que era minha roupa de ir para a igreja domingo, para passar credibilidade. E na época, se eu não me engano, eles pagavam R$25, R$20, para você passar o dia panfletando. E eu voltava com aqueles R$20 feliz. Passava na padaria, gastava uns R$5. Na época, com R$5 eu conseguia comprar 2, 3 pãezinhos e um pouquinho de mortadela. Levava o café, aquilo já me levava uma alegria de: não vou deixar faltar nada em casa. Sabe quando é que eu pensei em desistir? Nunca. Porque se eu desistisse, não ia ter o que comer mesmo. Eu não ia ter para onde ir, não. Então o pai dessas meninas, ele não pensava em desistir, foi humilhado. A polícia parava ele. Os traficantes da região começaram a implicar com a família dele. Sabe quando é que ele pensou em desistir? Nunca, porque não tinha outra opção. Quem pensa em desistir é porque tem outra opção. É quem tem um vizinho que sabe que vai dar de comida, sabe que tem a avó que vai lá e cozinha. Quem não tem opção vai para a rua e trabalha e não desiste dos seus sonhos, não. Na maioria dos casos. E as meninas começaram a ser treinadas. Ele começava a ligar para os treinadores grandes e falava: você precisa conhecer minha filha, você precisa conhecer o talento aqui. Levava as meninas, elas eram rejeitadas num treinador, ele levava no outro. Ele não desistia, porque não tinha outra opção.
E existe tanto poder nas palavras, tanto de vida quanto de morte, por isso você precisa selecionar muito bem o que você fala. Quantas vezes meu filho José voltava do futebol, ele faz escolinha de futebol, falava: pai, eu sou muito ruim no futebol. Eu falei: quê? Você não treinou futebol, é isso que você quer dizer. Muda as palavras. Porque ninguém é ruim, você só não treinou. Se treinar todo dia, você pode não ser o Cristiano Ronaldo, mas vai começar a acertar a bola. Então não existe negócio de bom e ruim, existe quem treina e quem não treina. Então você precisa começar a mudar as palavras. Você nunca mais fala que não pode o que é ruim. Fala: pai, eu ainda não treinei o suficiente, por isso que eu não fui bem hoje. Fala assim: ok. Eu cuido para que meus filhos não usem palavras que virem armadilhas para o futuro dele. Eu não posso, eu não quero, eu não mereço, eu nunca vou ser igual a você. Meu filho Joaquim tem 4 anos. Chegou esse dia e falou: pai, quando eu crescer, eu quero ser pastor. Eu falei: que bom, filho, que alegria. Ele falou: pai, eu vou ser igual a você? Eu falei: não, filho, você vai ser muito maior do que o papai. Porque o papai veio de um lugar aqui de baixo. Você já vai começar daqui. Papai preparou um caminho para você entender da Bíblia mais do que eu, para você amar as pessoas ainda mais do que eu, para você ter um compromisso com Deus ainda maior do que o meu. Papai vai preparar tudo para você ir muito mais longe do que eu. Eu quero que você sempre declare isso: eu vou ser maior que papai. Nós precisamos treinar as pessoas que estão à nossa volta para usar a boca para a vida e não para a morte. Essa casa é uma droga, mas é a casa que você tem para dormir hoje. Vai para a rua dormir então. Esse carro é muito ruim, mas é o carro que você merece, porque cada um tem aquilo que merece, tá? Cada um tem aquilo que merece. Começa a focar mais, começa a trabalhar mais, começa a mudar sua mentalidade para ver se não melhora. Duvido não melhorar. Começa a gastar menos do que ganha, se organizar financeiramente, trabalhar com mentalidade de longo prazo. Calma, eu vou esperar. Cada um tem aquilo que merece. Cada um está colhendo aquilo que plantou. Não tem acepção de pessoas no plantio e na colheita. Não importa a tua religião, não importa a tua cor da pele, não importa se é pobre ou se é rico. Plantou, colheu. O rico não tem um carro que tem porque é rico. Ele tem um carro que tem porque em algum momento ele plantou e agora está colhendo. Quem tem a família equilibrada não está com a família equilibrada porque é sortudo, porque sorte nem existe. Ele está com a família equilibrada porque em algum momento aquele casal plantou perdão, compreensão, diálogo. Tá bom, deixa para lá, tá bom, vou ceder. Não, por amor às crianças, vamos continuar, vamos equilibrar, vamos fazer um tratamento, vamos buscar ajuda, vamos orar juntos. Em algum momento foi plantado para o equilíbrio chegar como colheita. Mas as armadilhas de todas as áreas da tua vida, financeira, espiritual, emocional, sentimental, são colocadas pelas tuas palavras. Você lembra de Jacó e Esaú? Quando eles estavam no ventre, o que a mãe dele falou? Quem lembra? O que a mãe de Jacó e Esaú falou quando eles ainda estavam na barriga? Eles estavam brigando na barriga. Eles eram gêmeos e brigavam na barriga. O que a mãe declarou? Alguém lembra? Eles estão brigando porque 2 nações vão sair daqui. E o maior servirá ao menor. Ou seja, o mais velho, que deveria ser o líder, na cultura judaica até hoje é assim. Mas a mãe declarou que o maior serviria o menor, e foi o que aconteceu. Esaú começou a servir Jacó depois. A história não acaba aí não. Quando Isaac já é velho, o pai de Jacó e Esaú, Jacó se veste de Esaú, porque Esaú era peludo. O pai Isaac já estava cego. Ele se veste de Esaú, coloca pele de animal para fingir que era o irmão, e vai lá pegar a bênção. Porque o poder da palavra para a vida ou para a morte é tão forte que ele sabia que se o pai dele declarasse a bênção sobre a vida dele, estava feito. Ele fala: pai, sou Esaú.
O pai passa a mão e fala, sim, meu filho, eu quero a bênção. Jacó coloca a mão, Isaac coloca a mão na cabeça de Jacó e fala, e começa a profetizar, e começa a declarar a bênção. E quando Esaú chega, Isaac percebe que foi enganado, Esaú começa a chorar, não sobrou nenhuma palavra para mim. Isaac fala, já dei para o seu irmão. Porque existem palavras que não podem ser revogadas. Palavras são como pedras jogadas em vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Existem palavras que não podem ser revogadas. Então eu posso te ofender e pedir perdão, mas já está no seu coração para sempre. Você sempre vai lembrar que eu te xinguei. Você pode até lembrar sem dor. Resolveu me perdoar mesmo. Mas você sabe que um dia eu te xinguei. O poder da vida e da morte, segundo o homem mais sábio do mundo, Salomão, em Provérbios 18, ele diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Assim como o fruto da boca alimenta o estômago, o fruto da língua decide seu destino. E toda palavra deve ser seguida de ações. Repete comigo, toda palavra deve ser seguida de ações. Então o pai das meninas lá do filme, da Serena Williams, da Venus Williams, dava a palavra para elas, mas também seguia com uma ação. Vamos treinar. Ah, minha empresa vai ser uma bênção. Isso aí, declara, mas trabalha. Trabalho é uma bênção divina. Quem pode trabalhar é abençoado por Deus. Você vê que Jesus, quando era interrogado, mas o que você faz? Ele fala assim, eu estou ocupado com os negócios do meu pai. E é impressionante a força que Jesus tinha no trabalho, porque ele trabalhava o dia todo dando aula, batizando, curando, fazendo tudo, e à noite ele ia para as mentorias, né? Ele subia no monte e ficava escutando Deus a noite toda para saber o que fazer nos outros dias. Ele valorizava muito o trabalho. Em Marcos diz que quando ele chega em Nazaré, fala, não é esse o filho do carpinteiro? Perdão, em Mateus diz, não é esse o filho do carpinteiro? Em Marcos diz, não é esse o carpinteiro? Porque ele era, Jesus, ele como era filho de Deus e adotado por José, ao contrário da gente, que é filho do nosso pai biológico e adotado por Deus. Pegou ou não? Jesus é a inversão da gente. Jesus era só filho de Deus, porque ele veio direto de Deus para o ventre de Maria. Ele era só filho de Deus e foi adotado por José. Nós somos filhos do nosso pai biológico, mas fomos adotados por Deus, é o contrário. Então Jesus podia falar, eu vou cuidar só dos negócios do meu pai. Ele está falando do pai espiritual, ele está falando de Deus. Mas foi só disso que ele cuidou? Não, até os 30 anos ele era o carpinteiro. É por isso que a Bíblia diz que quando você trabalhar para alguém, trabalhe como se fosse para o Senhor. Porque Deus ama e valoriza o trabalho. E é pelo teu trabalho que Ele vai te prosperar. Mas por que muita gente trabalha e não prospera? Porque trabalha reclamando, amaldiçoando, esbravejando. Que droga de trabalho. Não entende os processos. Você acha que todo o trabalho que eu tive foi maravilhoso? Eu comecei trabalhando aos 15 anos de idade, enrolando cabo em um estúdio de gravação, mas eu estudava de dia. Então eu chegava em casa 5 da tarde, tomava banho, jantava cedo, pegava um ônibus 2 horas para chegar na Barra da Tijuca. Eu saía do meu bairro Vila Cosmo, lá no interior, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, ia para a Barra da Tijuca, era 2 horas, 2 ônibus diferentes, para chegar no estúdio antes das 9, 9h30, para poder trabalhar a madrugada toda enrolando cabo, carregando cadeira. O nome dessa profissão era hold. Era o cara que enrolava cabo, montava bateria no estúdio de gravação e tal. Você acha que eu gostava de fazer? Não, porque eu queria ser músico. Meu sonho de adolescência era ser músico, não era ser hold. Mas eu sempre entendi os processos. Eu ficava assim, Deus, obrigado. Porque por mais que eu nunca seja um músico na minha vida, eu já entendi como um músico trabalha, porque eu estou aqui nesse ambiente. Em vez de falar, que droga, estou limpando banheiro, estou carregando cadeira, estou montando bateria, eu falo, obrigado, porque pelo menos eu estou vendo como é. Nós temos que mudar a atitude, não só dos nossos pensamentos, mas das nossas palavras.
Porque as armadilhas do nosso caminho são postas por aquilo que falamos. Então, cuidado com o que você fala. Quem aqui é pai e mãe? Cuidado com o que você fala com seus filhos. Pode estar nervoso, pode estar o que for, não chama de burro. Não fala que não presta, que vai ser igual fulano, que não vai crescer, que não vai... Pede perdão. Se fez, pede perdão. Porque o poder da vida e da morte está no poder das palavras. E muita gente, às vezes você que está me assistindo em casa, está traumatizado, não porque sofreu um acidente, mas porque te atingiram com palavras. As palavras têm muito poder. As palavras literalmente podem reviver uma pessoa ou matar uma pessoa. E passa um tempo, voltando ao filme, aquelas irmãs realmente conseguem se tornar aquilo que o pai declarou. Uma vira campeã de Wimbledon e a outra vira campeã do mundo. Mas tem uma coisa interessante. A primeira vez que elas receberam, eles eram muito apertados financeiramente. E a primeira proposta que chegou de dinheiro para eles foi um contrato com a Nike. Imagina, eles não tinham dinheiro para gasolina e a Nike falou: eu pago 3 milhões de dólares. Só que 3 milhões de dólares naquela época era como se fosse mais ou menos 10, 12 milhões hoje de dólares. Seria mais ou menos 60 milhões de reais. Imagina para quem não tem dinheiro de gasolina, falar: te dou 60 milhões de reais só para você usar minha roupa, usar minha marca. Tá bom? Sim ou não? Sabe o que o pai falou para eles? Não. Por que não? Porque se vocês vieram, outros vão vir, eu vou esperar. As meninas ficaram: não, pai, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar roupa nova, eu preciso disso, a gente tem que sair dessa miséria. O pai fala uma coisa que me deixa arrepiado. Ele fala assim: confia em quem te deu a palavra. É o que Deus me mandou te dizer hoje de manhã. Confia em quem te deu a palavra. Confia em quem te deu a palavra. E elas resolveram obedecer o pai. Ficaram mais 2 ou 3 meses sem nada. E de repente chega uma proposta, se eu não me engano, da Adidas de 12 milhões de dólares. 4 vezes mais. E eles fecham. Existem portas que Deus fecha para você hoje, porque Ele tem 4 vezes mais para você daqui a um mês. E aí quando Deus fecha a porta, sabe o que você faz? Coloca uma armadilha na tua vida. Que Deus é esse? Que me abandona, que me esquece. Deus me esqueceu. Eu estou de mal com Deus, não vou mais para a igreja, não quero mais saber disso. Vou rasgar a Bíblia. Aí você começa a usar a boca para amaldiçoar e cria as armadilhas do teu caminho. E Deus só estava fechando essa porta porque Ele viu no teu futuro que tem coisa muito maior vindo. Ele viu no teu futuro que tem coisa muito, muito mais estratégica, muito mais saudável vindo em sua direção. Nessa manhã eu quero que você aprenda uma coisa. Aprenda a usar sua boca para criar o seu futuro. Aprenda a usar a sua boca para criar o seu futuro. Tudo que eu estou vivendo hoje, eu primeiro profetizei, eu primeiro declarei. Eu lembro uma vez que eu estava andando no aeroporto, eu passei em frente a uma livraria, isso foi mais ou menos em 2014, 2013. E aí tinham vários livros. Eu não escrevi ainda, estava começando a pensar em escrever um livro. E eu vi um livro de um autor que hoje é um amigo meu, escrito assim: fulano de tal, 100 mil cópias vendidas. E tinha uma fileira dos livros dele na livraria do aeroporto.
Achei aquilo, falei, meu Deus, na época eu não conhecia ele e tal, mas eu falei, gente, isso, olha, imagina. Quando eu comecei a sonhar com aquilo porque eu vi, Deus te deixa ver coisas para alimentar teus sonhos, eu fiz uma coisa que ninguém entendeu nada. Eu dei um passo para trás na porta da livraria, levantei minha mão, falei, Senhor, um dia, meus livros estarão nos aeroportos desse país. Sabe quantos livros eu tenho escrito? Nenhum. Falei, um dia vai ter um livro meu com essa marca, mais de 100 mil livros vendidos. Hoje todos os meus livros já venderam mais de 100 mil cópias. Mas além de eu declarar, eu também comecei a treinar. Fui atrás do melhor escritor do Brasil, me ensina a escrever. Comecei a organizar minhas ideias. Ler muito livro para entender como é que se formatava. Não é só declarar, nós precisamos também treinar em cima do que declaramos. E eu espero que essa palavra alimente seu coração, porque nós estamos entrando num novo tempo. Um tempo em que a nossa boca vai definir o nosso futuro. Nossas palavras irão decidir o nosso destino. Eu estava assistindo uma série essa semana da Netflix, de julgamento. E no dia final do julgamento, onde já saiu o veredito, a advogada, que era a melhor do país, juntou com o réu e falou, lembre-se do que você vai falar hoje, porque as suas palavras vão decidir o seu destino. Isso não vale só no julgamento dos homens, não. Isso também vale no tribunal de Deus. Suas palavras definem para onde você vai. E às vezes você precisa ter pessoas, e eu encerro aqui, você precisa ter pessoas do teu lado que te lembre as palavras que você tem sobre a sua vida. Talvez muitos de vocês que estão aqui comigo, que estão em casa, receberam palavras proféticas como eu recebi desde pequeno. Mas muitas vezes eu esqueci das palavras que vieram sobre minha vida. Quantas vezes eu falo, Janine, eu estou entrando num grande negócio, e aí o cara mandou o jato me buscar, a gente vai fechar um negócio milionário, não sei aonde, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá bom, muito feliz. Mas lembra que você é do altar. Muito bom, muito bom. Só lembra que a palavra que você tem sobre a sua vida é para o altar. Pode fazer seus negócios, mas não esquece que essa não é a palavra que você tem sobre você. A palavra que tem sobre você é que você é um mensageiro de boas novas, de boas notícias. Você é do altar. E Deus geralmente coloca as pessoas que estão mais próximas de você para te lembrar qual é a palavra que você tem sobre a sua vida. Eu vim aqui para te lembrar isso, que cada um de vocês tem uma palavra sobre a sua vida. E quem ainda não descobriu, descubra qual é essa palavra, porque os dons espirituais estão distribuídos aqui no mundo, e você pode ter acesso aos dons espirituais através de tantas pessoas que têm seus dons, através da palavra, que é a principal fonte de comunicação entre Deus e o homem. Descubra a sua palavra e comece a vivê-la. Não negocie essa palavra, porque só quando você estiver vivendo isso, você vai poder declarar palavras de vida e não de morte. Que Deus abençoe vocês. Eu desejo paz e prosperidade. Você que está em casa, compartilhe agora com todo mundo essa mensagem. Muita gente precisa sair hoje da morte declarando vida. Eu quero profetizar isso, que muitos vão sair da morte, porque nós estamos declarando vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz.